introduzirmos essa análise, é preciso falar sobre a história inicial da Sé e como ela chegou no estado em que se encontra nos dias de hoje. O nome da Sé vem do latim sedes, que significa fundação. Isso se dá pela história da Sé se remontar ao período colonial, quando foi escolhida como centro geográfico da cidade de São Paulo. Ela é conhecida como Marco Zero, servindo como ponto inicial para a contagem de ruas e quilometragem das rodovias do estado. A Sé possui uma grande importância histórica e cultural. A atual Catedral da Sé, um dos maiores ícones arquitetônicos da cidade, começou a ser construída em 1913 e foi inaugurada em 1954, servindo como centro de crescimento urbano. Com o tempo, o centro da Sé passou por transformações significativas, e durante o século XX, a área enfrentou um processo de degradação urbana à medida que novos polos de desenvolvimento humano surgiram em outras regiões da cidade. Isso resultou no abandono de muitos edifícios e espaços públicos, tornando a Sé um local negligenciado, onde ainda hoje muitas pessoas em situação de vulnerabilidade encontram abrigo. Atualmente, há esforços de reabilitação para recuperar a importância histórica e cultural da Sé, buscando integrar o patrimônio histórico com as necessidades contemporâneas da população. O Mapa da Desigualdade de São Paulo foi uma ferramenta criada pela Rede Nossa São Paulo a partir de 2012. Ele utiliza dados públicos para destacar as desigualdades sociais, econômicas e de qualidade de vida nos 96 distritos da cidade de São Paulo, buscando influenciar e orientar políticas públicas e ações para reduzir essas desigualdades e melhorar a qualidade de vida de todos os moradores da cidade. Na região da Sé destacam-se altos índices de precariedade socioeconômica, degradação urbana e violência, com a Sé registrando um dos maiores índices de violência na São Paulo, e principalmente quando falamos de mulheres e de pessoas da comunidade LGBTQIAP+. Para se ter uma ideia, o coeficiente da violência contra a população LGBTQIAP+, é de 44,35 vítimas por 100 mil habitantes, sendo um dos mais elevados da cidade. Essas condições destacam um contraste enorme entre as áreas de alta renda e dos locais de extrema vulnerabilidade dentro do distrito, nos trazendo uma maior conscientização sobre as necessidades urgentes de intervenções sociais nesses locais. Para começarmos nossa análise e intervenção, é necessário ressaltar que nos baseamos nas ideias e contribuições de Silvia Lane. Silvia Lane foi uma pesquisadora que passou grande parte de sua vida estudando e desenvolvendo uma psicologia que contribui efetivamente com a mudança social. Seus estudos foram fortemente influenciados pela relação sócio-histórica, sendo de extrema importância ao abordarmos as violências contra a comunidade LGBTQIA+. A obra de Silvia Lane nos traz uma perspectiva de como as formas de violência, como a LGBTfobia, estão enraizadas em nossa sociedade, não de forma isolada, mas sim dentro de contextos históricos e culturais. Para entender melhor isso, podemos usar, por exemplo, a homossexualidade, que era relativamente aceita em algumas culturas antigas, como a romana e a grega, e foi demonizada como parte de um esforço para consolidar o poder da Igreja Católica e enfraquecer outras culturas e impérios. Silvia Lane foi de grande importância ao buscar demistificar preconceitos e promover uma visão mais inclusiva da diversidade de gênero, sexo e etnia. De acordo com isso, nosso trabalho trata sobre a violência contra a população LGBTQIA+, visto que o local da Sé está entre os 3 primeiros piores rankings de violência contra essa comunidade em São Paulo. Com base em nossa escolha, utilizamos as ferramentas dispostas no mapa de desigualdade e pesquisamos e analisamos para poder entender melhor como poderíamos ajudar nesse quesito. Sendo assim, nosso grupo decidiu entrar em contato com ONGs que atuam diretamente na defesa dos direitos e proteção dessa população. A instituição contratada e escolhida para análise e intervenção pelo grupo é a Eternamente Sou. Seu estabelecimento teve origem na percepção da invisibilidade e vulnerabilidades enfrentadas por pessoas idosas LGBTQIA+, decorrente tanto da idade avançada quanto da identidade de gênero e orientação sexual. A psicóloga vinculada à instituição nos concedeu uma entrevista valiosa, ampliando as dificuldades enfrentadas por muitos idosos integrados à comunidade LGBTQIA+, e as violências estagnadas antigamente que persistem até os dias de hoje. Bom, depois que foi feito toda essa preparação e falar da realidade, né? A realidade como ela é, né? Do nível de dificuldade, inclusive de acesso a essas pessoas, elas são muito ressabiadas, elas já sofreram muita discriminação. Sim. É um pé cá, outro lá para sair. E ainda mais Então, que fica em idosos, é difícil de lidar com eles que ficam com a não, isso mentezinha. já é complicado de modo geral, assim,
né? Você precisa ter um tato, você precisa gostar, né? Sim. Aí, quando se trata de LGBT, eles ficam mais vulneráveis, eles Uhum. ficam com mais medo de sofrer discriminações, né? Sim. Porque a comunidade LGBT discrimina muito. Quantas vezes a gente já não ouviu de outras associações que fala assim, nossa, vocês estão trabalhando com idosos? Tipo assim, nossa, tem tanta coisa mais importante para vocês trabalhar dentro da Uhum. comunidade. Então, por conta disso tudo, se percebe por que os idosos sentem tão solitários. É como se as pessoas não entendessem a linguagem dele, Uhum. não se identificasse, que é muito triste quando a gente tem que falar, né, constatar que tem poucos geriatras, que está caindo cada vez mais o número dessa formação, dessa escolha, né? É importante ressaltar que muitos dos indivíduos que recebem assistência na instituição vivenciaram diversos períodos de intensa discriminação e violência em nosso país. Um exemplo disso é a ditadura militar de 1964. Para contextualizar brevemente a visão da crueldade contra as pessoas LGBTQIA+, durante essa época, é possível dizer que tudo e todos que se destoassem do padrão socialmente estabelecido eram sujeitos à repressão, tortura ou até mesmo morte. Esse período forçou muitos a ocultar a sua identidade para evitar a perseguição, como destaca a psicóloga da instituição. Ela observa que essa fase influenciou negativamente as relações interpessoais dessas pessoas, afetando seus vínculos com amigos, familiares e dificultando a plena aceitação de seus desejos e sentimentos. Hoje em dia, a Eternamente Sou, com o apoio de voluntários, colaboradores da instituição e o esforço dos próprios afetados, a instituição permite que muitos encontrem seu lugar na comunidade de maneira autêntica e inclusiva. É crucial entender as necessidades específicas dessa população para garantir que recebam o suporte e cuidado adequado. Através da entrevista, podemos destacar a solidão e os problemas de saúde mental enfrentados por muitos. Além disso, a nossa entrevista ressalta várias vezes a dificuldade do acesso a cuidados médicos adequado e a escassez de profissionais especializados como psiquiatras e geriatras, tornando-se ainda mais desafiador o acesso a tratamentos eficazes para esses idosos. Outro ponto importante citado na entrevista é quando muitos indivíduos enfrentam preconceito contra si mesmo, resultante de anos de discriminação e violência. Então, assim, a solidão, né? E tem uma outra coisa também, que eu acho que eu fui percebendo na minha prática clínica. Uhum. No trabalho social não foi, né, assim, um grupo social assim que a gente se interage, que seja uma festa, esses grupos, né, roda de conversa. Eu só fui captar mesmo durante o atendimento clínico, que é a LGBTfobia internalizada, porque, né, a gente percebe que tem muitos que ele próprio tem discriminação pela sua condição, né? Não é só estendido para a comunidade, mas ele mesmo, né, depois de tudo que já foi passado, de tudo que é conversado, né, essa pessoa ainda tem dificuldade de lidar, né, com o seu autopreconceito, né? E isso entrou em pauta, né, muito bem por um eu não me lembro se ele era psiquiatra ou alguém da área da saúde, né? O nome dele é Meyer, né, o sobrenome. Ele é mais, né, conhecido por isso. Ele fez um trabalho para, digamos assim, como que as pessoas LGBTs, né, encaram o seu próprio envelhecimento ou a sua condição. Uhum. Né? E aí, durante esse trabalho, né, ele foi percebendo que imperava muito, né, essa dificuldade. Aí foi quando ele criou a terapia do estresse de minoria. A escolha do nosso grupo para a realização da intervenção foram as cartilhas informativas, e essa escolha se justifica por diversos motivos. As cartilhas são materiais de fácil distribuição e acessível para todos, podendo ser distribuídas em locais diferentes e compartilhadas de forma online também. As nossas cartilhas são uma tentativa de educar e sensibilizar a população sobre os direitos e desafios enfrentados pelos idosos LGBTQIAP+, e em como não podemos negligenciar esse público.
As pessoas podem consultar as cartilhas para obter informações como site, número de contato e redes sociais da ONG Eternamente Sou, e assim checar os recursos disponíveis, como ajudar e se relacionar com essa comunidade. Nossa intervenção visa promover uma maior compreensão e esperamos conseguir contribuir para um futuro onde todos, independentemente da sua identidade ou orientação, possam viver com dignidade e respeito.